noite! Mais uma quarta-feira cheia de informação e de conhecimento para você. Se você não nos segue aqui no podcast, eu já vou pedir que você comece a seguir, porque o Pod Easy traz informações de saúde, informações importantes. Conhecimento, gente, ele é libertador. Você tendo a informação correta, você aprendendo com as pessoas que têm conteúdo para trazer as informações necessárias, a nossa vida fica mais fácil. E a gente sempre traz aqui no podcast profissionais daqui de Itapetininga, profissionais já renomados, conhecidos, que têm sustentação técnica para vir aqui no podcast para falar com você. E o assunto é para mulher 40 a mais. O assunto é menopausa. O assunto é desafiador, a fase da menopausa. E eu não gosto que ninguém fale, ai, que tragédia a menopausa, ai, a vida acabou, na hora da menopausa é o inferno na terra, e outras coisas horrorosas que eu já ouvi falar da menopausa. Eu passei pela menopausa de uma forma mais tranquila, mas eu fiz um planejamento para essa fase de vida. E o nosso tema é desafios da menopausa, como enfrentar e como superar. E para falar desse assunto, eu trouxe um especialista, Dr. Rinaldo Bianchi, formado em ginecologia e obstetrícia pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E o doutor tem 2 subespecializações: gestação de alto risco, endocrinologia ginecológica. 2 especializações interessantíssimas, né? Ambas feitas em Florença, na Itália. Eu quero começar pedindo para o doutor Rinaldo, doutor, começar a falar sobre a sua faculdade em São José do Rio Preto. Depois, a sua especialização na Florença, Itália. E agora o doutor está em Itapetininga. Como que tudo isso aconteceu? Boa noite, doutor Rinaldo. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, me sinto muito lisonjeado de ter sido lembrado para falar de menopausa, que eu considero que é não só um assunto desafiador, mas eu acho que ele é hoje o tema mais importante dentro da ginecologia, dentro da saúde feminina. E por que eu acho que a menopausa é um assunto fundamental? Porque eu acho que a mulher 40 a mais, ela foi esquecida da medicina ginecológica por muitos anos. A gente pode observar que a indústria farmacêutica desenvolveu muitos medicamentos para jovens, muitos medicamentos para gestantes, e muito pouca coisa se evoluiu no tratamento da menopausa, no que concerne a minimizar os efeitos da menopausa. Então a menopausa, como qualquer outra fase, é uma fase natural que pode ser bem-vinda se bem conduzida. Então, muito obrigado. Bom, meu nome é Rinaldo Bianchi, eu sou médico ginecologista, fiz faculdade na FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, fiz residência médica no Hospital de Base, que é o hospital da FAMERP, é um dos 3, 4 maiores hospitais públicos do interior de São Paulo. É um hospital muito grande, que abrange uma região muito grande, um hospital sensacional. Que eu tenho muito orgulho de ter feito faculdade lá e dos meus mestres desse hospital, que foram pessoas muito importantes na minha vida. Quando eu terminei a residência, eu eu fiz uma prova e acabei sendo aprovado para fazer 2 anos de especialização fora do Brasil. Na verdade, assim, Florença não foi uma escolha minha. Essa prova a gente passava e depois era meio que conduzido, eram 8 vagas, alguns residentes foram um para Barcelona, um para Madrid, então Londres, e eu acabei indo para Florença trabalhar com o Dr. Luca Mencalha. E lá eu fiz a especialização em a parte de endocrinologia ginecológica e infertilidade e gestação de alto risco.
Muito bacana. Você vê que trajetória. E Itapetininga apareceu em que momento no cenário? Pois é, eu quando voltei da Itália fui para São Paulo, eu até hoje mantenho um consultório em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, eu fiquei 23 anos em São Paulo. Em São Paulo eu mantenho esse consultório, eu trabalho muito nos hospitais da rede Santa Joana, que são Promatre, Santa Joana, Santa Maria, e nos hospitais da rede DOR. E depois de algum tempo, cansado da rotina de São Paulo, da pressa, assim, prestando um pouquinho mais atenção na minha vida, no meu tempo, nas coisas que eu queria, eu decidi que eu sairia de São Paulo, que eu me mudaria para uma cidade menor, com menos trânsito, com menos violência, onde eu pudesse também aproveitar um pouco do que eu desfrutar um pouco daquilo que eu tinha conquistado com a minha vida médica. E por que Itapetininga? Eu procurei por cidades próximas a São Paulo, porque eu tenho um filho que mora em São Paulo, que trabalha em São Paulo, não queria ficar muito distante dele, e ao mesmo tempo eu queria uma cidade de médio porte, que não fosse uma cidade muito pequena. Eu gosto muito de frio, Itapetininga é uma cidade fria, mas eu fiz uma pesquisa em Tatuí, Salto, passei por Sorocaba e acabei escolhendo Itapetininga também porque era uma cidade que numa pesquisa tinha pouca gente fazendo o que eu fazia naquele momento na medicina ginecológica. E há quantos anos você está em Itapetininga? Há 5 anos. Eu vim para cá em 2019. Olha, veio logo, começou a pandemia. Eu cheguei em setembro e a pandemia começou em março do ano seguinte. Em março de 2020. Nossa, que trajetória. E daqui em Itapetininga, nesses 5 anos, o doutor já se tornou uma pessoa extremamente procurada, conhecida, o consultório lotado. Para visitar o doutor é uma luta. Eu vou fazer, às vezes, algumas visitas técnicas para o doutor e eu sei o quanto ele já conquistou enorme espaço. Mas você não deixou o consultório de Sorocaba, né, doutor? De São Paulo. Você continua indo. Eu atendo em Itapetininga de segunda a quarta. Quarta-feira, final do dia, eu vou para São Paulo. Atendo quinta-feira em São Paulo, quinta-feira o dia todo. E às sextas-feiras eu intercalo. Algumas sextas-feiras aqui, outras sextas-feiras lá. Então, eu fico no meio do caminho. Ainda faz sentido estar em São Paulo, por causa de cursos, por causa dos hospitais. Eu tenho preferência sempre em operar em São Paulo as minhas pacientes cirúrgicas, quando elas podem, mesmo as de Itapetininga, que é possível otimizar isso, eu acabo fazendo procedimento... Fazendo lá em São Paulo. Em São Paulo, exatamente. Muito bacana. E o nosso tema, doutor, eu pedi para o doutor para a gente falar, porque ele é especialista no assunto e ele gosta, e como estávamos conversando nos bastidores, realmente a menopausa, que foi aí um pouco deixada de lado e agora voltou-se a falar na menopausa, mas não são todos os profissionais da área médica, nem das demais áreas. Não são todos os ginecologistas, os obstetras que têm um olhar para essa fase da mulher. Não são todos que fazem cursos, se especializam e buscam mais conhecimentos e mais tratamentos. Como o doutor Reinaldo tem essa especialização e esse olhar técnico importante, eu quis que ele falasse desse período da menopausa e acho que a gente poderia começar do início. O início é o que é a menopausa, a definição científica que está nos livros e o climatério, né, a parte que antecede a menopausa. O que realmente ainda vale? Como que a mulher, já engata a segunda pergunta, e como que a mulher já pode ficar alerta quanto aos sinais, com que idade, os sinais, os sintomas, ela já pode estar alerta, pensando para se preparar para essa fase, porque tudo exige um planejamento. Mulheres, baseado na minha experiência, se quer ter filho, se vai engravidar, é legal que você faça um planejamento, né, daquela fase que a criança vem na sua vida. Você tem que ter o seu ginecologista sempre, tem que ter o obstetra para fazer o acompanhamento. Então, assim como você vai passando pelas fases da primeira menstruação, do início da vida sexual, assim como também a hora que você engravida, todo o acompanhamento ginecológico a vida inteira, você também tem que se preparar para a fase da menopausa. Na minha experiência, foi assim. E, doutor, se conta então para nós quando que essas fases se iniciam e o que está escrito nas definições. Bom, é assim, cada mulher é única e cada mulher vai ter o seu período de climatério iniciado em momentos diferentes.
A vida moderna, ela impôs diferenças às mulheres. Então, por exemplo, a gente vê que a mulher hoje, ela estuda, ela vai para o mercado de trabalho, ela está conquistando os desafios profissionais dela e muitas vezes a mulher tem retardado a maternidade. É muito comum no consultório particular hoje uma mulher de 40 anos que estudou, foi para uma empresa, quis ser líder, quis ser CEO, ela chegar agora e ela falar que ela quer ter filho aos 40 anos e vai ser o primeiro filho, aos 40, aos 42. Entretanto, aos 42 anos ela também pode estar já entrando no climatério. Então veja bem, há uma diferença. Climatério é a fase que precede a menopausa. Alguns sintomas começam a surgir no climatério. Menopausa, por definição, é quando a mulher já está há 1 ano sem menstruar. Mas quando ela está há 1 ano sem menstruar, ela já sofreu muito, Virginia. Então, na verdade, quando a gente fala de tratar a menopausa, a gente não está falando de esperar a menopausa se instalar para iniciar. O climatério é o melhor momento. Então, a gente tem que entender que algumas mulheres aos 42, aos 43, às vezes aos 44, elas ainda podem ser mães e engravidarem naturalmente, como elas já podem ter entrado no climatério e já apresentar alguns sinais. Né? Alguns sintomas de que isso está acontecendo. Os primeiros sintomas que surgem, esses sintomas a gente tem que pensar, volto a dizer, a mulher tem que ser sempre individualizada e cada mulher é de um jeito, é de uma maneira. Então, os primeiros sintomas normalmente acontecem em relação à menstruação. Os ciclos menstruais podem mudar, eles podem ter o fluxo sanguíneo menor ou ficarem em intervalos de tempos mais curtos ou a mulher começar a ter sangramentos menstruais mais volumosos, que são as chamadas hemorragias. Então, normalmente, essa alteração de fluxo ou a variação do período menstrual pode levar a mulher a pensar que alguma coisa nos hormônios dela vem mudando. Os sintomas mais clássicos de menopausa, esses se instalam quando realmente a menstruação começa a falhar, são as chamadas ondas de calor, conhecidas como fogachos. E, normalmente, esses fogachos são os sintomas que mais incomodam uma mulher climatérica. Por quê? Porque essas ondas de calor, elas vêm repentinamente, acontecem no final do dia ou à noite. Quando acontecem à noite, acordam a paciente e a paciente depois tem dificuldade para reiniciar o sono. Então, os sintomas mais clássicos da perimenopausa ou climatério seriam alterações menstruais, as ondas de calor que são chamadas de fogachos e o início das alterações na qualidade do sono. Associado a isso, normalmente vem alguma alteração psicológica. Essas alterações, que a gente chama de labilidade emocionais, elas podem ser ou momentos de irritabilidade, mas mais comumente melancolia. Sem ter um motivo aparente, essa mulher tem vontade de chorar, tem crises de choro, e isso vai se acentuando à medida que os hormônios vão caindo e ela vai realmente entrando na menopausa instalada. Verdade. Essas ondas de calor, eu, pela minha prática ali no atendimento na farmácia, tenho 44 anos de formada. Sempre atendi o público, né? Tanto no serviço público, que eu também sou aposentada do serviço público estadual, na área de vigilância epidemiológica, trabalhei 33 anos e também atendia público nas farmácias do estado e na distribuição de medicamento e nas doenças transmissíveis. E na farmácia eu sempre estou ali à disposição para esclarecer, para atender, para orientar. Vejo que muitas mulheres esperam, o doutor já falou, eu estou repetindo, elas esperam entrar na menopausa, esperam passar por todo esse sofrimento que o doutor falou, depois de 1 ano sem menstruar, já muita coisa aconteceu. As ondas de melancolia, o calorão horrível, os fogachos, a qualidade do sono, a memória ruim, e aí o cabelo que afina, que cai, a irritação, o estresse e várias outras sinais e sintomas. Depois que ela falar, eu falo, quanto tempo você está sentindo esse calorão? Ah, já faz 1 ano, 2, 3. E você já foi no ginecologista? Ou não fui, ou
A minha avó fala, minha mãe, minha avó, minha tia fala que é assim mesmo, que é para sofrer. Não sei quem que tirou essa ideia que vamos sofrer, porque é normal da vida. É normal você entrar na menopausa. Obrigado, Senhor, que entramos na menopausa, senão já tinha morrido antes. Você tem duas opções, ou você vai passar pela menopausa, ou você morre antes de entrar nela. A expectativa de vida vem aumentando. Lá atrás, a expectativa da mulher era 50 anos, né, doutor? Agora aumentou para 75. Digamos, de 50 a 75, se ela entrar com 50 na menopausa, que isso também varia de mulher para mulher, fazer essa conta aí, você ainda vai viver mais quantos anos? 20, 30 anos sofrendo com essa menopausa. Então, o objetivo aqui do nosso podcast, se você está nos ouvindo, tiver pergunta, mande sua pergunta, que o doutor vai responder, é esclarecer você. Você não precisa passar por esse sofrimento todo, não espere chegar à menopausa. E aí eu já engato a minha outra pergunta. Então, o doutor falou dos sintomas mais evidentes, né? E agora, como então enfrentar a menopausa? Quais são os caminhos, as alternativas, né? Qual seria o tratamento? Porque sabemos que para cada um, é individualizado, é igual a Essencial Pharma, é farmácia de manipulação personalizada. Então, não tem quando chega lá no balcão, aí você tem alguma coisa para menopausa? Um item para todo mundo e resolve tudo. Um produto, uma planta, uma plantinha, um produto natural. Eles não tem uma coisa natural. Uma para todas as mulheres já vai resolver tudo. Não existe. Cada caso é um caso, cada necessidade é uma. E não dá para tratar a menopausa sem acompanhamento do profissional especialista. Eu falo isso todos os dias lá. Eu ofereço, doutor. Eu ofereço, às vezes, uma tintura de amora negra, o Morus nigra, que é em gotas concentrado já para aliviar os calorões. Resolve na faixa de 85%. Mas eu estou pensando no fogacho, no calorão. Eu não estou fazendo um equilíbrio hormonal, a gente não está vendo tudo. Tem alguma coisa para queda de cabelo? Tem. Tem para memória? Tem. Mas a gente não está tratando tudo. Isso precisa de um profissional especialista, não é, doutor? Então, como enfrentar a menopausa? Eu vou pegar esse gancho e eu queria que todo mundo entendesse que a menopausa é uma síndrome. A menopausa, ela é sistêmica. Ela vai agir no corpo todo da mulher e nos diversos órgãos femininos. Então, a gente falou anteriormente de como começa, quais são os sintomas mais perceptíveis do início da menopausa. Mas eu queria lembrar que à medida que a menopausa se instala, por exemplo, se você tiver há 1 ano sem menstruar e começar a ter os sintomas, outros sintomas se juntarão aos que eu já disse. Um deles, por exemplo, é notar que a pele está mais seca, a Isildinha já falou, o cabelo fica mais frágil, a sua unha pode começar a quebrar. Mas um sintoma importantíssimo é a diminuição da lubrificação vaginal, ou a secura vaginal, o que leva essas mulheres a começar a ter dor na relação sexual. Então, a vida sexual da mulher na menopausa, ela começa a ser afetada porque, sem lubrificação vaginal adequada, a relação sexual, ao invés de prazerosa, passa a ser dolorosa. E uma outra coisa, há uma queda natural de testosterona na menopausa, o que faz com que a mulher perca força, disposição, ela vai ter menos libido, então ela tem menos vontade de ter relação, ela já tem dor, com menos vontade de começar a relação, a vida sexual fica bastante comprometida. E sem testosterona, você também tem uma perda de massa muscular. Então, a mulher começa a ter na verdade, perda de força porque a musculatura diminui. Então, o tratamento, a busca que a gente tem da menopausa, ela é sempre sistêmica. Isso que a gente está falando são sintomas que a mulher consegue notar, ela consegue perceber. Quais vocês não conseguem perceber? Vocês, sem estrogênio, com a entrada da menopausa, tem uma entrada muito menor de cálcio dentro dos ossos. O estrogênio é que coloca cálcio nos ossos. Então, sem perceber, a mulher que fica anos sem fazer tratamento, ela pode ter uma descalcificação óssea, que são as doenças que a gente chama de osteoporose ou osteopenia. E, por último, lembrar que é muito comum a mulher menopausada reclamar de ganho de peso,
principalmente de gordura localizada, a nível abdominal, a nível, né, de mama. Por quê? Porque muda o metabolismo da mulher e a mulher sem estradiol, ela passa a ter mais colesterol ruim. Então, a mulher que entra na menopausa e não faz nenhum acompanhamento, por causa desse aumento de colesterol ruim e dessa alteração de metabolismo, ela tem mais risco de acidentes cardiovasculares, como o AVC, que é o derrame, e o infarto cardíaco. Então, assim, é tudo ligado, tudo, né? Como você falou do enfrentamento, nada é milagroso. A gente vai dar, né? Tem o suporte médico, tem o que você pode fazer para repor hormônios em doses seguras. Nós vamos falar já de todos os medos que a mulher menopausada tem de fazer tratamento, mas há uma tríade a ser seguida. Reposição hormonal adequada, com um médico te orientando e fazendo seu acompanhamento. Atividade física regular, isso é fundamental. Alimentação balanceada. Se essas três coisas não andarem juntas, não tem como você obter sucesso nessa nova fase da sua vida. Então, assim, eu sempre cito isso porque quando a gente entra num avião, para quem andou de avião, em algum momento um comissário vai dizer, se nós tivermos algum problema, máscaras cairão, e você primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar quem está próximo a você. Essa frase, ela é tão óbvia que ela nunca deveria ser dita. Mas a mulher na menopausa, eu chamo a mulher da idade do meio. Ela olha para tudo. Ela olha para o marido, ela olha para casa, ela olha para os filhos. Normalmente essa mulher já tem netos e essa mulher tem pais vivos ainda que também precisam dela. Então ela olha o todo ao redor, mas ela se esquece dela mesma. Então, assim, é muito importante para a gente ajudar os outros, e isso é uma coisa de altruísmo muito bonita, mas a gente tem que estar bem para poder ajudar os outros. Então, assim, terapia de reposição hormonal bem feita, e nós vamos falar já dos tipos e de vias. Atividade física regular. Você pode fazer a atividade que você gostar. Natação, caminhada, corrida, musculação, pilates, você pode andar de bicicleta, mas precisa ser regular. Isso significa que não pode ser menos que 3 vezes na semana e que cada vez que você fizer uma atividade física, ela não pode durar menos que 30 minutos. Na menopausa, a atividade física mais recomendada é a musculação. Por quê? Porque há uma perda muito grande de massa muscular e a musculação ajuda nisso. Associado a isso, sempre ter uma alimentação balanceada, né? O uso de fritura, de muito açúcar, de muitos derivados de farinha branca, mesmo leite, laticínios, tudo é um equilíbrio. Se você tem sobrepeso, se você tem diabetes, o teu risco, por exemplo, de ter um câncer de mama na menopausa é muito maior do que se você usar hormônio em doses seguras, né? Então, eu acho que é por aí Então, assim, como enfrentar? O enfrentar é, primeiro, ter quando você falou da mulher que às vezes a avó ela fala que não foi ao médico, que não passou, muitas vezes ela passou o médico, mas é um médico que não está credenciado para atendê-la. Então não é só a avó ou a mãe dela que fala para ela, não precisa fazer tratamento, isso é da vida da mulher, a mulher tem que passar por isso. Às vezes o médico e, pior, às vezes médicos ginecologistas dizem isso. Isso é da vida da mulher, você tem que passar por isso, você tem que enfrentar. Então, realmente, a menopausa hoje, ela é uma especialidade médica. Sim. Ela precisa ser olhada como uma especialidade. Tratar da menopausa é lidar com hormônios. Não é uma missão fácil, não é fácil de entender como isso funciona. E não é fácil de fazer essa reposição em doses seguras para que ela realmente tenha segurança na mama, no endométrio, em todo o seu corpo, fazendo uma reposição com segurança. Então, não é realmente qualquer profissional que pode liderar esse movimento, esse tratamento. E não é uma coisa que você vai resolver, mulher, em um mês. Exato. Vamos pensar bem. Você não vai resolver uma gestação, 9 meses, nasceu o bebezinho e você já resolveu ali os seus 9 meses com o seu obstetra, né, no pré-natal e etc.
ela vai ser um período, a pós-menopausa, que a menopausa é o dia que a mulher ficou 12 meses sem menstruar, marcou ali aquela data. Aí já entramos na pós-menopausa. Eu vejo que, às vezes, a pessoa, ela tem uma ansiedade de querer resolver. Ah, mas já faz um ano, mas eu ainda tô na... Sim, você está na pós-menopausa, você está tendo ainda sinais e sintomas e eles precisam ser acompanhados. Você tem que ter esse especialista junto com você, fazer todos os exames, não é, doutor? Todos os exames anuais, eu faço no mínimo uma vez ao ano, o Papa Nicolau, o ultrassom transvaginal, eu faço a mamografia, a densitometria óssea e os exames de sangue, todos aqueles importantes. O doutor falou, com a queda do estrogênio, pouco estrogênio, você vai ter uma dificuldade de fixação do cálcio no osso. E se a sua vitamina D estiver baixa e o seu magnésio também, piorou a situação. Você vai ter um risco maior de osteoporose. Não agora, com 45, 48, 50 anos, mas isso vai se agravando ao longo dos anos. A osteoporose, eu acho muito legal o doutor ter falado disso, a perda de massa óssea, muscular e óssea também, porque é uma doença altamente de risco. Você pode ter uma queda porque o osso quebrou e você cai. E aí, como é que vai ficar lá com 80 anos de idade? Eu quero viver até 102. Que é o ideal. 102, eu tenho essa meta. Deus sabe tudo. E eu sou muito católica, eu deixo nas mãos dele. Mas eu estou tentando fazer a minha parte. E eu faço musculação, que eu acredito muito, já pesquisei muito sobre exercício físico. Musculação, há quase 20 anos eu faço 3 vezes na semana, regularmente, é o meu exercício número 1. E sempre eu coloco mais alguma coisinha ali, doutor. Então, às vezes, 30 minutos de esteira. Exato. Antes da musculação. Eu faço uns 30 minutos. Se eu correr que nem louca, não. Às vezes faço uma caminhada na rua, já fiz corrida, não faço mais. Já fiz pilates e recomendo, é muito bacana para o alongamento, mas a musculação ajuda na ganha de massa muscular e massa óssea. Não faz milagre, porque não tem milagre, o milagre é fazer exercício, se alimentar bem também. E a minha recomendação para você, mulher que está nos ouvindo, antes de você chegar na menopausa, na idade que você vai começar a pensar na menopausa, antes você pense, eu estou no peso ideal? Porque quando chegar na menopausa será um pouco mais difícil. Não é impossível também. Não ponha desculpa na menopausa, viu? Eu tô aqui para falar e dar o meu depoimento de vida. Então não ponha desculpa, por causa da menopausa não emagreço. Dá para emagrecer. Mas procure chegar na menopausa no seu peso, no peso que é bom para você, para o seu biotipo, fazendo exercícios físicos, conciliando com hábitos saudáveis de alimentação, porque fica mais fácil. Se você já chega na menopausa com 10 quilos a mais, não é, doutor? Exato. Se você chega lá com maus hábitos alimentares, excesso de bebida alcoólica, de fast food, o doutor falou tudo aqui. Então, é mais difícil corrigir esses hábitos. Quanto antes a gente começar, eu sempre incentivo, eu não tenho neta, eu tenho neto, mas eu incentivo o meu neto de 14 anos exercício físico. É melhor começar com 14 que começar depois com 30, 40, 50. Tem mulheres que vão na farmácia, nunca fizeram exercício físico. Nunca. Ai, nunca, filho, como você falou, é tanta gente para cuidar, é trabalho, é ganhar a vida, é comprar a casa, é pagar a prestação da casa, que não deu tempo de eu fazer exercício. Agora que eu vou começar. Comece, a hora que der para começar, comece, né? Mas se você consegue começar antes, você chega com mais qualidade de vida na menopausa. E o exercício diminui também o calorão, né, doutor? Na verdade, assim, a mulher ela precisa se priorizar, né? A casa é importante, o carro é importante, os filhos são importantes, tudo é muito importante, mas nada é mais importante que sua própria saúde, que sua própria vida. Então, tem que tirar um tempo e olhar e falar, bom, vamos, né? Esse tempo é meu. Exatamente, vamos alinhar. Precisa haver um equilíbrio para ter né? E em relação o doutor já tinha começado a falar das terapias hormonais, né? E existe muito mito em relação a isso, existem muitas crenças que vão passando de geração em geração. Tem umas coisas que são ruins, que é engraçado, que pega na cabeça das pessoas, vai passando de geração em geração.
Então, criou-se aquela mentalidade que reposição hormonal vai causar câncer e virou isso como se fosse uma regra geral, tenho medo. O câncer ele pode acontecer mesmo sem a terapia de reposição hormonal, porque existem muitos outros fatores. Repondo ou não repondo, ele pode acontecer. Mas a gente sabe da importância dessa... E repor também, às vezes a palavra é forte, né, doutor? Porque Sim. dá a impressão que eu com 50 anos, não que eu tenha 50, já passei faz tempo, mas eu lá com 50 anos, vou repor meu útero, meu ovário, vai voltar lá para os 20 anos de idade. Não, e eu vou engravidar lá. Não vai. Mas esse é uma modulação, são doses, que o doutor já falou, doses ideais, individuais, personalizadas. Não é para todo mundo a mesma. Doutor que vai avaliar, é ele que é o especialista que vai avaliar. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desses mitos e verdades e sobre a terapia de reposição hormonal. Perfeito. Então, assim, na verdade, há mitos, mas há também algumas ideias foram incutidas nas mentes femininas aí, e isso aconteceu, Isildinha, principalmente em 1991, quando a gente teve um estudo americano, o WHI, e esse estudo, quando ele foi lançado, ele foi publicado no Fantástico. Por quê? Porque notou-se que muitas mulheres estavam desenvolvendo câncer de mama naquela época por causa do uso da reposição hormonal. E esta informação, ela é verdadeira, mas ela é equivocada. Por quê? Porque quando o WHI solta esse estudo, ele fala que, olha, tantas mulheres que usaram reposição hormonal desenvolveram câncer de mama a mais do que o grupo que não usou. Só que, primeiro, naquela época, a gente usava um hormônio chamado Premarin. Era um comprimido chamado Premarin, que se você lesse ali o nome genérico, era estrogênios equinos conjugados, ou seja, eram estrogênios que vinham de éguas, em doses muito altas, e era a única coisa que a gente tinha no mercado. Sim. Outra decisão equivocada de publicar esse trabalho. Não falava a idade das mulheres, não falava se previamente a usar esse estrogênio conjugado a mulher era diabética, era obesa, era fumante, qual era a vida pregressa dessa mulher. Então, por isso, quando a gente fala que a reposição hormonal ela é segura, mas há mulheres que são elegíveis para essa reposição hormonal e outras que não são elegíveis. E quando a gente está falando de reposição hormonal, não é o mesmo hormônio não vai ser usado para toda mulher. À medida que a gente avalia seus exames, a sua condição clínica, se você tem sobrepeso, se você tem diabetes, se você tem colesterol elevado, se você é tabagista, algumas coisas saem do teu caminho e outras coisas podem te ajudar. Então, cada mulher tem que ser avaliada individualmente para se decidir a melhor terapia hormonal. Mas eu volto a dizer, esse estudo do WHI, que foi um horror na década de 90 e que teve uma reportagem no Fantástico que assustou muita gente, ele foi equivocado e ele não foi individualizado. Hoje, se uma mulher em menopausa, passar num mastologista, que é um médico especialista em mama, e ele for atualizado, ele vai falar que a reposição hormonal bem feita em doses corretas não eleva o risco de câncer de mama. O câncer de mama ele é um câncer hormônio dependente. Então, uma vez que normalmente você faz um exame ali e vê que ele é induzido por hormônio, mas a grande maioria das mulheres que tem diagnóstico de câncer de mama, como a Isildinha acabou de falar, nunca usou hormônio. Então, nunca usou. Tem um grande número de mulheres entre 40 e 50 anos hoje com diagnóstico de câncer de mama, e elas nunca usaram hormônio, porque elas não precisaram ainda. Claro. Então, na verdade, tudo precisa ser bem avaliado, e toda vez que a gente dá uma informação, a gente tem que ter responsabilidade sobre a informação que a gente está dando. E essa ideia, ela ficou incutida e é muito difícil. A mulher que chega no consultório hoje, a primeira coisa que ela fala mas eu não vou ter câncer se eu fizer a reposição hormonal? Então, assim, neste mito, nessa ideia, né, pré-concebida, a gente tem aí um estudo muito ruim que foi feito na década de 90
e muitos médicos ginecologistas que têm a ideia desse estudo até hoje não se atualizaram, não estudaram e não viram quais são as reais possibilidades atuais para se aplicar esses tratamentos. A reposição hormonal ela pode ser feita de muitas maneiras, Isildinha. Isso sempre vai depender do exame, vai depender se a paciente pode ou não, qual ela pode. Por exemplo, a paciente que entra na menopausa e ela teve num caminho de vida ali um mioma, alguma coisa que ela retirou o útero, por exemplo, ela fez uma histerectomia, a reposição hormonal dela é diferente. Ela não precisa, por exemplo, repor um dos hormônios que é a progesterona. Então nós temos 3 hormônios básicos para se repor na menopausa. Estradiol, que é o fundamental. Se a mulher tiver útero, estradiol e progesterona, ela não pode ficar sem progesterona se ela tiver útero. E testosterona, que é uma escolha. Aí a paciente, conversando com o médico, ele vai explicar para ela benefícios e riscos e ela vai decidir se quer fazer ou não. A reposição hormonal é uma escolha, porque há outras coisas que podem ser feitas. A atividade física intensificar, uma alimentação balanceada, usar fitoterápicos, por exemplo, que sim dão resultados. Nós não vamos entrar aqui numa concepção de falar de um por um, porque tomaria muito tempo, mas tudo dá muito resultado desde que você seja esclarecida. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Ela acabou de falar, a Isildinha acabou de falar da tintura de amora. É excelente, mas ela trata um sintoma, ela não trata a síndrome. E é isso que você tem que saber e escolher. Eu vou tratar só isso, porque é isso que me incomoda, mas eu sei que lá na frente eu posso ter osteoporose, posso ter uma fratura de fêmur, eu posso ter outras complicações cardiovasculares. Então eu acho assim, a primeira coisa, tenha um médico que te orienta de forma correta. Faça consultas periódicas ginecológicas. Uma vez por ano e os exames já foram citados pelo Isildinho. O que você precisa fazer para se candidatar, para ser elegível para fazer o tratamento? Mamografia. Esse é o exame mais fundamental. A mamografia, algumas mulheres na menopausa, a gente precisa de mamografia e ultrassom de mama. Já fiz também. Só a mamografia às vezes não é suficiente. Então, ultrassonografia de mama e mamografia. O Papa Nicolau, ele é fundamental todo ano, em qualquer situação, desde que você começa a ter sua vida sexual ativa, né? Ultrassom transvaginal, ele é fundamental porque todo mundo fica muito preocupado com o câncer de mama, mas existe o câncer de endométrio, que é a camadinha interna do útero. Então, todo ano tem que ver o útero, tem que ver o endométrio, tem que ver os ovários. Sim. Isso é fundamental. E também exames de sangue acurados, que esses exames a gente vai avaliar colesterol, a gente vai avaliar diabetes, a gente vai avaliar se a tireoide está funcionando direitinho, se essa pessoa não tem ácido úrico elevado, não tem risco de ter uma doença que chama gota, como estão vitaminas D, vitamina B12. Estudos recentes hoje falam que a deficiência de vitamina B12 leva à demência. Então, magnésio. Então, tudo isso é muito importante. A gente está citando algumas coisas para não se alongar muito, sim, mas é fundamental. A partir desse momento, nós vamos saber qual é a tua reserva, nós vamos dosar os seus hormônios femininos, vamos saber qual é a tua reserva. As mulheres não têm a mesma reserva, cada um tem de um jeito, então daí individualiza-se quanto que vai usar. Partindo dessa premissa que cada mulher é de um jeito, a terapia de reposição hormonal em comprimido, ela não é a mais indicada hoje. Primeiro porque ela tem uma passagem pelo estômago e fígado, que a gente desaconselha, e depois porque ela é uma dose única. Você vai na farmácia, não tem dosagem hormonal 1 miligrama, 1,5. Não, todo mundo vai usar a mesma coisa. Então, hoje, isso está em desuso, está em descrédito. Para algumas pessoas ainda funcionam bem, mas não é o ideal. As outras vias, então você tem a chance de fazer reposição hormonal via oral, tomando comprimido, que não é a mais indicada atualmente, ela está em desuso. Você pode fazer injetável, a mulher é sempre ruim a injetável, porque faz muito picos, dá mais efeito colateral. Então nós temos hoje 2 grandes vias que eu acho muito importante. A transdérmica, que é feita manipulação, e a transdérmica ela tem a possibilidade de individualizar. Eu vou dar 1,5 miligrama, eu vou dar 2, eu vou dar 2,5, eu vou dar 40 de progesterona, 100, 60. Então eu consigo individualizar a paciente.
Só que a via de administração transdérmica também não é toda mulher que absorve do mesmo jeito. A gente tem que lembrar, por exemplo, que a raça negra, a mulher negra, ela precisa de uma dose maior. Entendi. Porque a absorção dela não é igual, mesmo quando faz por outras vias. Que é uma das coisas, para mim, ninguém estuda, que ninguém presta atenção. E vai tudo igual. Então, essa mulher volta muito mais sintomática para você do que a outra que usou. Entendi. E teve uma absorção diferente. E uma última via, que eu vou falar, ela tem sido muito combatida aí, e teve, a Anvisa proibiu há um mês atrás, voltou atrás na quinta-feira da semana passada, que são os implantes, né, que se coloca um implante intradérmico, subdérmico, e eles duram em média 6 meses e também bem aplicados, bem conduzidos, funcionam muito bem. Hoje, as vias de administração, na minha opinião, e dos últimos estudos, que dão os melhores resultados, a transdérmica, que é muito segura e talvez a melhor, e os implantes subdérmicos. E os implantes, Eu uso a transdérmica. E eu já recebi também, doutor, às vezes as mulheres falam assim, Zildinha, que dose que se usa, ó a pergunta, que dose que se usa de hormônio para fazer a reposição hormonal? Porque que dose você acha que eu devo usar? Olhando para o rosto dela, que dose você acha que eu devo usar? Eu faço brincadeira também com as minhas clientes. Falei, peraí, eu pegar minha bola de cristal e vou ver como que tá os hormônios no sangue. Primeiro, eu não sou médica. Segundo, não estamos vendo seus hormônios. E terceiro lugar, a dose é individualizada. Não, mas se você me falar uma dose aí para eu passar, dos transdérmicos, eu vou pedir para o meu médico. Porque o meu médico falou que não vai passar. E eu queria falar assim, mas esse jeito que você está pensando não vai dar certo. Isso aqui eu estou falando de casos que acontecem. Não vai dar certo eu te passar uma dose, primeiro que eu não sei qual a sua necessidade, existem exames para fazer, existe uma anamnese para fazer, para entender todos o conjunto de sintomas e todos os outros exames, são vários exames para fazer. Nós somos um organismo só, uma única máquina. Então, aquilo que o doutor estava falando, precisamos do estrógeno para ter osso, precisamos para massa óssea, mas também precisamos da vitamina D, precisamos do magnésio. De B12, de cálcio. Nós precisamos do exercício físico, da alimentação, ver todos os parâmetros bioquímicos. Então, não adianta passar uma dose para você pedir para o médico, para você fazer uma vez, que é um acompanhamento, é uma fase. Precisa ter esse profissional habilitado e precisa saber se você é elegível, né, como o doutor disse, para fazer a terapia de reposição hormonal. Por exemplo, de cara a gente vai falar 2 mulheres que não podem fazer reposição hormonal de hormônios convencionais que a gente está falando aqui. A mulher que teve câncer de mama, ela tem contraindicação absoluta, o que não significa dizer que ela não pode repor outras coisas, né, minerais, tem muitas coisas que ela pode fazer que vai ajudar ainda nesse processo de menopausa, porque não é porque ela teve câncer de mama que ela está condenada a ter todos esses sintomas ruins. Há muitas alternativas, mas as mulheres que tiveram câncer de mama e trombose prévias são pacientes que a gente já exclui desse protocolo, né, de hormônios, de hormonioterapia convencional. Mas assim, primeiro, sempre faça todos os exames. Se você não tiver os exames, você não pode usar, porque você não sabe se você tem uma patologia que contraindica ou não. Segunda coisa, quando teu médico diz, eu não vou passar porque você não pode, não se conforme. Ou você pergunta, por que eu não posso? Qual é a razão pela qual eu não posso? Ou você pergunta se ele não quer passar porque ele não sabe te prescrever. Ele não tem experiência nisso. Porque isso hoje também é muito comum e realmente vai melhorar a tua vida. Uma reposição hormonal correta, ela melhora a tua textura de pele, ela melhora a lubrificação da vagina, ela melhora a tua vida sexual, ela acaba com essas ondas de calor, ela melhora a tua qualidade de sono, ela melhora a tua capacidade de concentração, memória, força, disposição. E eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente devia falar, é por que a mulher entra na menopausa, né? Boa pergunta. Eu acho que isso é muito importante. A mulher entra na menopausa como uma salvação, na verdade. Porque a mulher, eu costumo dizer que a mulher ela é 5 durante a vida dela.
ela é uma na puberdade, quando os hormônios surgem, e aí tem toda uma crise de identificação. Algumas meninas têm acne, outras meninas têm pelo, outras meninas se desesperam com a menstruação, com cólica, porque é o início, é quando você começa a se deparar com a realidade da vida adulta feminina. A segunda mulher é a mulher jovem, é a mulher que menstrua, e algumas têm uma emoção logo depois da menstruação, outra quando está ovulando e outra quando está perto de menstruar. Porque a ovulação, ela é o período que a mulher tem mais desejo, tem mais testosterona. Pré-menstrual, às vezes tem TPM, fica muito irritada, come mais, às vezes briga mais, chora mais, né? Come mais doce. Tem uma outra fase da vida da mulher que é a gravidez. Para quem já passou, os hormônios da gravidez fazem com que você mude completamente. Você se torna uma mulher vulnerável, amedrontada, que você tem muito medo do que vai ser a sua vida, do que vai ser o seu corpo, de como vai ser seu filho. É muito complicado isso. E tem a mulher depois na menopausa e a da pós-menopausa. A mulher da menopausa, ela tem um monte de conflitos, a sensação de que ela envelheceu, né, de que é o começo do fim. Então, assim, por que entra na menopausa? Exatamente porque quando você está na tua idade reprodutiva, quando você tem aí entre 14, 13 e 50 anos, vamos colocar assim, os seus hormônios variam muito. Seu estrogênio tem uma fase do ciclo que ele está 100, tem outra fase que ele está 400, que você ovula. Então, estrogênio e progesterona, eles mudam todo mês em grandes quantidades. Esta mudança, todo mês, né, de forma sincrônica, mas aumentando muito as tuas taxas hormonais para cima e para baixo todo mês, levam a câncer. Então, essas mudanças hormonais podem te causar câncer de mama, câncer no endométrio, câncer nos ovários. Chega um momento que o teu corpo fala, não pode mais. Então, algumas mulheres têm talvez esse risco um pouco mais precoce. A gente não sabe como que cada organismo entende isso. Mas o fato é que algumas mulheres aos 42, aos 43 anos já entraram na menopausa. Sim. Então, o entendimento do corpo dela a gente não sabe qual é. Mas vocês param de produzir hormônio porque essa taxa muito alta de hormônio, ela é risco. E aí, se eu estou falando que o hormônio causa câncer, fica meio incongruente eu falar que eu vou repor hormônio. Por isso que essa palavra repor, é forte. Ela é um pouco, digamos, equivocada, né? Na verdade, a gente vai te dar um cheiro de hormônio. É um décimo, um milésimo da quantidade de hormônio que você produzia nessa época. Quando você tinha até 9 anos, 10 anos de idade, você não menstruava, você não tinha mama e você não tinha ondas de calor, insônia, pele seca, nada dos efeitos da menopausa. Por quê? Porque você tinha um cheirinho de hormônio no sangue que fazia o teu bem-estar ali. A ideia é que na menopausa você tenha esse mínimo de hormônio sem produzir efeitos para mama, para endométrio ou para ovários e sem deixar você com os efeitos ruins que a menopausa provoca. Sim, porque a queda hormonal é tão grande que tem muitas consequências, né? Como já falamos aqui, inclusive cognição, né, doutor? Exato. Parte óssea, parte muscular. E o acompanhamento médico, e a periodicidade de ir ao médico, de fazer os exames, esse acompanhamento, qual é o recomendável para a mulher nessa faixa? O recomendável é o que a mulher fez a vida toda. É ir uma vez ao ano, fazer todos os exames. Às vezes, Isildinha, quando ela está no início do processo de uma reposição, eu peço para voltar em 6 meses. Porque eu quero saber se esses hormônios vão causar realmente benefício ou não, se aquela dose que eu estou dando está correta. Então, tudo é um ajuste. O começo do tratamento, às vezes, a gente, por exemplo, pega uma mulher e ela está com colesterol muito alto. A gente começa uma reposição. Eu falo, você vai voltar em 3 meses que eu quero ver teu colesterol de novo. Se deu resultado, isso que a gente está fazendo. Então, até ajustar, pode ser que no primeiro ano ela faça 2 ou 3 consultas. Mas, invariavelmente, é uma consulta anual para fazer os exames, um retorno com todos esses exames para dar continuidade ou ajustar alguma coisa. E, óbvio, a
paciente tem que aderir ao tratamento, mas ela tem que ter facilidade para encontrar o médico dela. Sim. Porque se ela tiver qualquer problema, ela tem que ter um respaldo. O respaldo. Né? Tem que ser uma via de mão dupla. As coisas precisam estar encaixadas. Você tem que confiar no médico, assim como você tem que confiar no farmacêutico, na farmácia de manipulação que você vai fabricar seus hormônios, porque exige técnica, tem uma técnica para a fabricação do hormônio, tem o creme específico que leva com mais facilidade o hormônio para cair na corrente sanguínea, porque se você usa um creme qualquer, ele vai ficar sobre a pele e não vai passar. Então, tudo tem que ter profissionais habilitados e capacitados de confiança. Isso é fato. E na minha experiência farmacêutica e no meu conhecimento científico como farmacêutica, os produtos fitoterápicos, que tem muitos para ajudar a mulher com toda a sintomatologia, exemplo, libido, todos os fitoterápicos que ajudam a mulher a melhorar a libido, que temos vários, com estudos publicados, com referência bibliográfica, confiáveis, eles também têm limites. Sim. Eles também têm limites. Assim então, como qualquer tratamento tem o risco de ter efeitos colaterais. Efeitos colaterais. Né? Então, por isso tem que estar perto. Tem que estar perto. O início, perceba assim, doutor, o início da menopausa, eu percebo não, os estudos dizem isso. Logo no início, naquela fase de transição, de tá falhando a menstruação, vem um mês, falha 2, que você já está caminhando ali para chegar na data da menopausa. Esse início, as ondas de calor e todos os transtornos que chegam, os fitoterápicos, eles têm uma ação muito boa. Perfeito. Agora, a mulher chega na farmácia, faz 8 anos que eu estou menopausada e eu tenho olha, libido ruim, o cabelo tá ruim, a pele tá seca, ganhei peso no emagrecimento, são várias coisas. Eu nem começo com produtos naturais, porque sempre eu já oriento algum produto natural. Chega o caso que tem que ver, os hormônios às vezes estão tão baixos que você precisa entrar para libido com uma testosterona, porque já passou aquela janela de oportunidade que você poderia entrar com produtos naturais. Estou falando isso, mas cada caso tem que ser muito bem elaborado. Mas né? Eu vou pegar o seu gancho para falar que, na verdade, você tem toda a razão no que você está falando, e mesmo para utilizar hormônios, existe uma janela, uma janela de oportunidade que você está falando. Assim, se a mulher perde essa janela, os benefícios serão menores, mesmo com os hormônios sintéticos. Por exemplo, se ela passar 10 anos de menopausa sem fazer tratamento, ela não vai ter mais proteção óssea e ela não vai mais ter proteção cardiovascular. Tá? Então, por exemplo, uma mulher que ficou na menopausa por 10 anos e ela tem o colesterol um pouquinho alto e ela não sabia, a reposição hormonal a essa altura já não ajuda um risco de um infarto, de um derrame, ou não traz mais proteção óssea para ela. Então, por isso é muito importante que você comece a fazer controlar tudo isso com menos de 5 anos. O ideal é no início. E você colocou muito bem, nesse princípio os fitoterápicos são espetaculares, porque às vezes dar o hormônio ali vai descontrolar ainda mais os ciclos menstruais. Sim. Né? Então, assim, é muito interessante isso, mas tem um momento certo para começar tudo. Não aconselho de jeito nenhum, você que está nos ouvindo, mulher, comprar produto nenhum pela internet de procedência duvidosa, hormônio, remédio para emagrecer, que você não sabe de onde que veio, quem fabricou. Então a gente escuta cada caso assim terrível. Você não pode fazer a sua própria avaliação, o seu autodiagnóstico para nada. Você tem que ter o profissional, porque o profissional ele estudou para isso. E a gente vê um monte, comprei um lá para emagrecer. Você pode analisar o que tem dentro das cápsulas? Não, farmácia de manipulação não faz análise de medicamento, nem de fitoterápico, nem de nada. Análise não. É só o Adolfo Lutz de São Paulo que faz análise de medicamento. E comprar tem que saber a procedência, de onde que vem. Sempre. Nós estamos falando de hormônio, nós estamos falando de vida. Eu vejo que as pessoas também, às vezes, não têm medo de comprar e de ir tomando, e depois da confusão, daí marca o médico lá para o médico tentar resolver. Vejo também que a maioria de nós, mulheres, temos menos medo de sobrepeso,
Você tem menos medo de estar sobrepesado, 10 quilos, 15, 30 quilos acima do peso. Não tem tanto medo. Eu vou emagrecer, daqui a pouco eu vou emagrecer. Mas tem mais medo do câncer, de qualquer câncer causado por reposição hormonal. Mas o risco de um câncer no sobrepeso, ele é grande também, não é, doutor? Eu ia falar disso, que na verdade eu disse aquela hora, a vida é um equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio sobre tudo. Mas o que eu mais percebo é a pessoa fazendo, ela está na minha frente, ela acabou de me informar que ela fuma 10 cigarros por dia, ela está com sobrepeso, ela tem o hábito de comer doce e ela fala, mas o hormônio não vai dar câncer de mama? Não. Nesse caso, não. Você tem muito mais risco de desenvolver pelos teus hábitos ruins. Então, eu acho que é um equilíbrio. E eu queria muito falar uma coisa que não é da menopausa, mas assim, a todas que estão nos ouvindo, anticoncepcional, seja qual for, hoje, na ginecologia moderna, ele não está mais indicado para mulheres acima de 42 anos. Se você tem mais de 42, mais de 43 anos, não use anticoncepcional. O anticoncepcional, ele pode sim... Eu sei que você tem medo de engravidar, mas ele pode sim te dar trombose nessa idade. Eu vejo muitas pacientes chegando no meu consultório com 44, 48 anos tomando anticoncepcional. Não façam isso. Chegando aos 42, 43, 44, falem com seu médico. Tem outros métodos mais seguros, né? Não é que eu quero que você engravide, que você corra o risco de engravidar numa perimenopausa, mas há outros métodos seguros. O anticoncepcional nessa fase não é indicado e eu já peguei casos de câncer de mama por causa disso. Anticoncepcional com mais de 40 anos. Exato. Nossa. 44, 45. Mas não é o assunto nosso. Exato, e eu mas também, só para um lembrete aqui. Não, e eu vou fazer outro lembrete aqui, que não está diretamente relacionado com a menopausa, pela minha experiência farmacêutica. Meninas jovens, não tem medo de anticoncepcional. Toma pras cabeças. Mas toma assim, vou tomar para tratar a acne. Tratar a acne com anticoncepcional. Não vai no médico, não faz acompanhamento, a pílula do dia seguinte, e nenhum momento para pensar, não fazem essa associação, que o anticoncepcional é hormônio, né? Exato. Mas não tem medo. Não tem medo de tomar todo mês, sem acompanhamento, doutor. Chega no balcão e pede. Eu não vendo anticoncepcional na farmácia, mas tudo tem que ter, o que eu quero dizer é a saúde geral, tudo tem que ter um acompanhamento. Mesmo o anticoncepcional tem um monte de indicações, boas indicações, um monte de pessoas se beneficiam muito, mas você tem que saber qual é o indicado para você. Não é a mesma coisa para todo mundo. E não é o mesmo sempre. Não. Um anticoncepcional que faz muito bem para sua amiga pode fazer muito mal. Exato. E eu tomo muito, não tem medo. Mas o assunto aqui da menopausa, ele é amplo. É claro que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Vamos deixar aí que as pessoas que estão nos assistindo deixem perguntas, deixem sugestões até de outros temas para outras oportunidades. Já fica o convite para o doutor voltar aqui no podcast, que foi muito esclarecedor. Eu acredito que a gente deu uma repassada geral, mais no sentido de alerta, né? Mais no sentido de melhorar o conhecimento e o entendimento dessa fase da menopausa. Porque falar tudo a gente não ia conseguir falar em 50 minutos, né, doutor? Mas tem alguma coisa que eu pulei que você gostaria de esclarecer aqui? Não, eu acho que é um tema complexo. Eu acho que isso tem uma importância extremamente relevante para a sociedade. E eu volto a dizer algo que eu disse lá no começo, que eu acho que essa mulher dessa fase ela foi esquecida. A indústria farmacêutica, a Anvisa, não a Anvisa, mas algumas sociedades de medicina têm batido muito na gente por fazer reposição hormonal, tanto a transdérmica quanto a subcutânea. Mas quando eu falo esquecida, nenhuma indústria farmacêutica de grande porte lembrou dessa mulher. Continua produzindo o comprimido que a gente sabe que tem efeito duvidoso. Então, assim, o recado dessa nossa fala é: confiem que tem luz no fim do túnel, tem tratamento, que o tratamento é seguro, que vocês estando bem conduzidas, o tratamento é seguro e traz resultados muito positivos. Que a menopausa não é o início da velhice, não é o início de um declínio. Pelo contrário, ela vem para proteger, mas ela
pede, é igual uma criança que está pedindo o limite. A menopausa também pede soluções. Muito bom. Olha, com essas palavras do doutor, a gente vai começar a encerrar aqui, mas antes eu quero entregar para você uma lembrancinha da Essencial Pharma, com o meu agradecimento, doutor Rinaldo. Muito obrigado pela gentileza. Muito obrigado. Um mimo da Essencial Pharma. Espero que tenha sido bastante proveitoso para você, mulher que nos assistiu aqui. Deixe seu like, comece a seguir a gente aqui no Pod Easy. E agradeço o doutor Rinaldo mais uma vez. Vou pedir para todos vocês deixarem seus comentários lá, porque é bom para a gente saber quais outros temas para a mulher na área aqui de ginecologia, que tem muitos temas, né? Para as mulheres mais jovens também, vamos falar com as mulheres mais jovens. Temos aí endometriose, né, que é uma coisa que incomoda bastante, fertilidade, e o doutor, tenho certeza que voltará aqui com disponibilidade para outras vezes. Com muito prazer, eu agradeço muito o convite, fiquei muito envaidecido, volto a dizer. Obrigada. Muito obrigado, espero ter sido útil. Com certeza foi. Uma abençoada quarta-feira para nós todos. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente.